Há 2000 anos, segunda parte, capítulo 7, Teias do Infortúnio, parte B. Abrindo um pouco a cortina sedosa e delicada, viu Agripa, nos seus gestos de carinho íntimo e fraterno, acariciando as mãos de Flávia, com um leve e doce sorriso. Por muito tempo, observou-lhes, ansioso, os menores gestos, surpreendendo-lhes as recíprocas demonstrações de suave estima fraternal, representados agora a seus olhos cegos de ódio e ciúme como os mais francos indícios de prevaricação e adultério. No auge da desesperação, abriu as cortinas num gesto brusco, penetrando a câmara conjugal como se fora um tigre atormentado. Infames! Acentuou em voz baixa e enérgica, procurando evitar a escandalosa assistência dos criados. Então, é deste modo que manifestam o respeito devido à dignidade do nosso nome? Flávia Lentulha, com os seus padecimentos físicos fundamente agravados, fez-se pálida de neve, enquanto Agripa enfrentava o terrível olhar do irmão, singularmente surpreendido. Plínio, com que direito me insultas desta forma? Perguntou ele energicamente. Saiamos daqui imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas interpelações no meu quarto. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo, que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso e injustificável. Uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Os olhos de Plínio severos fuzilavam de ódio, enquanto o irmão se levantou serenamente, retirando-se para os seus aposentos, acompanhado do oficial que fremia de raiva, agravada pela humilhação que lhe infligia a calma superior do adversário. Chegados, porém, aos aposentos de Agripa, o impulsivo oficial, depois de numerosas acusações e reprimendas, explodia em exclamações deste jaez. Vamos, explica-te, traidor. Então lanças a lama da tua ignomínia sobre meu nome e te acovardas nesta serenidade incompreensível? Plínio, disse ponderadamente Agripa, obrigando o interlocutor a calar por alguns momentos. É tempo de pôres termo aos teus desatinos. Como poderás provar semelhante calúnia contra mim, que sempre te desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno acerca da conduta de tua mulher é um crime imperdoável. Falo-te nesta hora grave dos nossos destinos, invocando a memória irrepreensível de nossos pais e o nosso passado de sinceridade e confiança fraterna. O impetuoso oficial quase se imobilizara, como um leão ferido, ouvindo estas ponderações superiores e calmas, enquanto Agripa continuava a externar suas impressões mais íntimas e mais sinceras. E agora, prosseguia com serenidade, já que reclamas um direito que nunca cultivaste, em vista da sucessão interminável de teus desatinos na vida social, devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo em toda a vida. Quando gastavas a tua mocidade junto do espírito turbulento de Aurélia, vimos Flávia na sua juventude, pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina. Pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina, descobri nos seus olhos a claridade afetuosa e terna que deveria iluminar a placidez do lar que eu idealizei nos dias que se foram. Mas descobriste simultaneamente a mesma luz, e eu não hesitei em reconhecer os direitos que te cabiam ao coração, porque ela correspondeu à intensidade do teu afeto, parecendo-me unida a ti pelos laços indefiníveis
de santificado mistério. Flávia te amava como sempre te amou, e a mim só competia esquecer, buscando ocultar as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Ao ensejo do teu casamento, não resisti vê-la partir nos teus braços, e, depois de ouvir a palavra materna, amorosa e sábia, demandei outras terras com o coração esfacelado. Por 10 anos amargurosos e tristes peregrinei entre Massília e a nossa propriedade de Avênio, em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude acarinhar a ideia da constituição de uma família, atormentado constantemente pelas recordações da minha desventura silenciosa e irremediável. Ultimamente, voltei a Roma com os derradeiros resquícios da minha ilusão dolorosa e malograda. Encontrei-te no abismo das afeições ilícitas e não te exprobrei os deslizes injustificáveis. Sei que gastaste 3/4 partes dos nossos bens comuns, satisfazendo a louca prodigalidade de tuas aventuras infelizes e degradantes, e não te censurei o procedimento insólito. E aqui nesta casa, sob este teto que constitui para nós ambos o prolongamento carinhoso do teto paternal, não tenho sido para a tua nobre mulher senão um irmão dedicado e amigo. Vendo-se acusado claramente por suas faltas e sentindo-se ferido nas suas vaidades de homem, Plínio Severus reagiu com mais ferocidade, exclamando exaltadamente na sua desesperação: Infame! É inútil aparentares esta superioridade inacreditável. Somos iguais nos mesmos sentimentos e não creio na tua dedicação desinteressada nesta casa. Há muito tempo vives com Flávia ostensivamente em aventuras criminosas, mas resolveremos agora toda a nossa questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer. E arrancando a arma de que fora munido para qualquer eventualidade, avançou decididamente para o irmão, que cruzou os braços serenamente, esperando-lhe o golpe implacável. Então, onde se encontram os teus brios de homem? Exclamou Plínio exasperado. Esta serenidade expressa bem a tua covardia. Coloca-te em defesa da vida, porque, quando 2 irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer. Agripa Severus, porém, sorriu tristemente, retorquindo: Não retardes muito a consumação dos teus propósitos, porque me prestará o bem supremo da sepultura, já que a minha vida, com as tuas torturas de cada instante, nada mais representa que um caminho escabroso e longo para a morte. Reconhecendo-lhe a nobreza e o heroísmo, mas acreditando na infidelidade da mulher, Plínio guardou novamente a espada, exclamando: Está bem, eu podia eliminar-te, mas não o faço em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar na tua infâmia, partirei daqui para sempre, levando no íntimo a certeza de que tenho em teu espírito de traidor o meu maior e pior inimigo. Sem mais palavra, Plínio retirou-se a passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso para que não se fosse. Alguém, todavia, acompanhara a cena, detalhe por detalhe. Esse alguém era Saul, que, saindo do seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou Agripa num salto certeiro pelas costas, vibrando-lhe violento golpe. O pobre rapaz caiu redondamente numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida ao ato criminoso, fugiu o liberto, afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. No seu quarto, porém,
Flávia Lentulha se surpreendia com a demora da solução de um caso que se via envolvida, e também considerado por ela à primeira vista como um acontecimento sem importância. Levantou-se depois de considerável esforço, dirigindo-se à porta que comunicava os apartamentos de Agripa com o peristilo, mas, surpreendida com a escuridão e silêncio reinantes, apenas escutou vindo do interior um leve rumor, semelhante aos sons roucos de uma respiração fadigada e opressa. Dominada por dolorosos pressentimentos, a desventurada criatura sentiu-lhe bater o coração descompassadamente. A ausência de luz, aquele ruído de respiração estertorosa e, sobretudo, o profundo e pavoroso silêncio fizeram-na recuar, buscando o socorro e a experiência de Ana, que lhe conquistara igualmente o coração pela dedicação e pela humildade em todos os dias daquele amargurado período de sua existência. Gozando do respeito e da estima de todos, a velha criada de Lívia era agora quase governanta da casa, a quem, por determinação dos senhores, todas as escravas do palácio do Aventino deviam obediência. Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos Lentulus, depois de ouvir a apressada confidência da senhora, compartilhando-lhe os receios, acompanhou-a ao quarto de Agripa, em cuja porta de entrada também parou pensativa, embora já não mais se ouvisse a respiração opressa, observada minutos antes pela esposa de Plínio. Senhora, disse afetuosa, estais abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto. Se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai, a quem cientificarei do que houver lá no seu gabinete particular. Agradecida, Ana, respondeu a senhora, visivelmente emocionada. Concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo o resultado de tuas providências. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar quase estarrecida. No tapete, o cadáver de Agripa Severus, caído de borco, descansava numa poça de sangue que ainda escorria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade da sua fé, para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao concerto de suas amarguras, sofridas sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentulus, que lhe observava os mínimos gestos ansiosamente. Senhora, não vos assusteis, mas o senhor Agripa está ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, a qual se lembrava da profunda desesperação do esposo, momentos antes, Ana acalmou-a com estas palavras. Não temos tempo a perder. Procuremos o senador para as primeiras providências. Contudo, suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto. Mas, silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de Públio, absorvido em numerosos processos políticos no seio tranquilo da noite. Agripa, ferido? Perguntou altamente surpreendido o senador, depois de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana. Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? Meu pai, respondeu Flávia entre lágrimas. Ainda há pouco,
Plínio e Agripa tiveram sérias altercações no interior dos meus aposentos. Públio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha em tais circunstâncias, e como não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente: Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalassem a tais extremos. E como estivessem na presença de Ana, que por mais conceituada que fosse agora na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares. Acrescentou, como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome em escândalos sociais irremediáveis. Além disso, não me parece muito certa em tuas lembranças, porque Plínio se despediu de manhã, seguindo viagem para Massília. Não podemos esquecer esta circunstância. Não se viu algum desconhecido nesta casa? Senhor, respondeu Ana com humildade, há alguns minutos vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações e atenta à sua familiaridade com os vossos amigos, suponho-o pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Os olhos do senador brilharam estranhamente, como se houvesse encontrado a chave do enigma.